nosso ambiente já está completo e nós vamos chamando a Aninha, que vai falar para nós sobre o papel da mulher e sua emancipação à luz do Espiritismo. Ana, bem-vinda mais uma vez nesse início de ano. Bom, gente, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine aí na nossa conversa de hoje. Eu queria primeiro informar vocês que esse tema, essas reflexões que eu vou trazer para vocês, não são só minha, de um grupo de pessoas, mas essa específica, uma amiga minha muito querida, chamada Michele Melina, me ajudou. Então, estou aqui trazendo os créditos para ela também, porque a gente fez aí um texto junto, numa coletânea que a gente tem preparado de textos da doutrina espírita de alguns assuntos específicos, e aí assuntos contemporâneos, assuntos às vezes polêmicos, que a gente traz para discutir à luz da doutrina espírita, e o papel da mulher não é diferente nesse contexto, tá? Então eu vou trazer para vocês, para a gente conversar, e aí é para conversar mesmo, porque nós temos aqui representantes dos dois gêneros e a gente pode se colocar nessas reflexões que eu estou trazendo, tá bom? Então, não é incomum, deixa eu trazer aqui uma coisa, espera aí. Não é incomum que na doutrina espírita, nas religiões de maneira geral, mas na doutrina espírita isso também acontece, a gente romantizar o sofrimento feminino, trazer o feminino como um gênero que seja submisso, que tenha que ser naturalmente colocado em atribuições de cuidado, de apoio, de suporte. A gente tem essa romantização da naturalização do feminino no cuidado, na maternidade, a gente faz isso na religião e o espiritismo não é diferente, a gente tem muitos textos que trazem essa romantização da submissão do papel da mulher. E aí eu queria trazer para vocês, obviamente, uma visão que não necessariamente esteja de acordo com essa romantização do sofrimento. Porque a gente precisa contextualizar essas leis imutáveis do Espiritismo com o que se vive na contemporaneidade, A gente tem tempos diferentes, tem papéis diferentes que estão exercendo e a gente vai trabalhando com isso. Então nós vamos trazer esses ensinamentos universais do Espiritismo, mas dentro do contexto do que a gente vive hoje. Então não é esse local de silenciamento, não é esse local de submissão, não é esse local inferior, socialmente inferior. E por que não é esse local? Porque a doutrina espírita traz para a gente que ninguém é superior a ninguém por nenhuma característica. Todos nós somos criados da mesma maneira, do mesmo ponto, do mesmo ponto de partida, e a gente vai se desenvolvendo. Então não é o gênero, o sexo biológico que traz essa diferenciação, essa superioridade ou essa inferioridade. Então diz lá a questão 803 do Livro dos Espíritos: Deus a nenhum homem, e aí o homem entendido como ser, como princípio, inteligente da humanidade, da vida, que somos nós espíritos, concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. E aí a gente tem toda a nossa discussão e o nosso ensinamento desse progresso individual, e coletivo, a partir do progresso individual, que a gente vai estabelecendo na sociedade através das nossas ações, através do que a gente constrói de conhecimento. Então, eu não sei por que aqui está... Eu acho que eu estou apertando o botão errado aqui. Pronto, já... Então, eu queria que a gente pudesse pensar
que a associação do papel da mulher no ambiente doméstico, nas atribuições do trabalho doméstico, do interior do lar, da maternidade, do cuidado em geral. Então, se a gente pensar nas profissões do cuidado, a educação, a enfermagem, o cuidado doméstico, a limpeza, a cozinha, né? A gente tem um contingente de profissionais, de pessoas trabalhando nessas características, né? Nesses tipos de trabalho, né? de ocupação laboral, majoritariamente no sexo feminino. Eu sou assistente social e a gente tem um contingente grande de mulheres, né, de assistentes sociais mulheres, porque o serviço social nasce de um atrelamento com a igreja, com essa proposta de cuidar, que não é o que o serviço social é, mas a gênese da profissão vem daí, né? Então a gente tem essa naturalização desse trabalho doméstico. Mas o que eu quero trazer aqui de discussão, tanto baseado na doutrina espírita, quanto também em estudos das ciências sociais, é que essa atribuição ela é socialmente atribuída. Ela não é uma condição, ela não é uma atribuição natural, como a gente tende a pensar na sociedade, né, que a gente vive hoje, em como ela é organizada, em como ela é constituída. A gente tende a pensar que naturalmente a mulher se encaminha para essas profissões ou para essas atribuições, mas isso não é a realidade, tá bom? Então a gente vai trazer essa discussão da doutrina, das ciências sociais e também um pouco, eu não vou me aprofundar nisso, mas um pouco da discussão que ocorre entre do que a gente chama de intersecção, né, nos estudos das ciências sociais em relação ao gênero, que é a intersecção de gênero, de raça e de classe. Então, a nossa reflexão, a nossa conversa de agora, ela ultrapassa essa diferenciação de sexo biológico, homem e mulher, de órgão genital, ela ultrapassa disso. A gente vai trabalhar numa perspectiva de gênero, que é a perspectiva da formação desse papel e o gênero numa perspectiva de relações de poder. Então, a gente tem um gênero masculino, que não necessariamente é a questão do sexo biológico homem, que tem hoje na sociedade uma superioridade social mesmo, financeira, econômica, né? No matrimônio, né, tem uma superioridade em relação ao gênero feminino. Então a gente vai trazer isso, né? Para vocês terem uma ideia, o Livro dos Espíritos, ele já tem toda uma parte da lei de igualdade que fala da igualdade entre homem e mulher, né? Vocês lembram desse capítulo, né? Um trecho, acho que meia dúzia de questões, e fala sobre essa indiferenciação, de que não existe essa diferença, que existe a igualdade do homem e da mulher. E aí, ele coloca aqui que existe a igualdade de direitos, né? Na pergunta 822. Existe a igualdade de direitos. E ele se existe essa igualdade, né? E a resposta é: de direitos sim, de funções não. É preciso que cada um esteja no seu devido lugar, que o homem se ocupe do exterior e que a mulher se ocupe do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. Olha só, essa é uma tradução do original do francês. Em algumas traduções no português, a gente não lê do jeito que está aqui. Não temos o livro aqui, né, por causa da Covid, senão eu ia trazer. A gente lê em algumas traduções, por exemplo, na tradução que a gente mais usa, uma das que a gente mais usa, que é a do Herculano Pires, a tradução está lá que o homem se ocupa do exterior e a mulher do lar. Mas o original não coloca o lar como uma forma de uma imposição, de uma naturalização dos afazeres domésticos da mulher.
Então, no original da edição francesa, a gente lê que o homem se ocupe de fora, que o homem se ocupe que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Em algumas traduções do Brasil, né, para o português que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, que pode ser utilizado aí de forma indevida para reafirmar essa destinação natural da mulher aos afazeres domésticos ou ao lugar, né, ao lugar doméstico em si. Desse espaço de cuidadora, desse espaço de mãe. Nessa mesma pergunta, a gente tem uma continuação dessa resposta que diz assim, a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Todo privilégio a um e a outro é contrário à justiça. A gente entende privilégio o quê? Não é um merecimento que eu tenho. É algo que eu ganho simples e naturalmente pelo lugar que eu ocupo. Então, a gente tem uma sociedade hoje contemporânea, capitalista, patriarcal, que dá ao homem privilégios unicamente por ser homem, não pelo seu merecimento, necessariamente. Vocês podem me dar um exemplo assim? O que o homem recebe diferentemente de uma mulher, por exemplo, de privilégio, só por ser homem? Temos muitos exemplos. Queria alguns. Salários, por exemplo, a gente está falando. Você já está trabalhando, Gi, não, né? Misericórdia, né? Só tem esse tamanhão, né? Mas ainda não tem. Mas em breve. Em breve você vai trabalhar e você vai perceber o quê? Que exercendo a mesma função, no mesmo lugar, na mesma empresa, com a mesma formação, eu não posso dizer capacidade, porque não dá para saber, né? Mas com a mesma formação, uma mulher tem em média, eu não me lembro a sigla, mas deve ser uns 20% ou mais, recebe a menos do que um homem, só porque ela é mulher. Só porque um homem está nesse cargo e socialmente é entendido que ele tem mais capacidade ou que ele merece mais remuneração do que uma mulher. É um exemplo. Se uma mulher no trabalho, num cargo de chefia, num cargo de gestão, é muito exigente, ela cobra muito, ela é muito exigente, ela é muito dura, né? Assim, com os seus subalternos. Como é que ela é chamada? Qual é a característica que dão para essa mulher? Como que é? Mal amada. Nem pensei nisso, mas também pode ser. Mal amada, tá estressada, né? É descontrolada. Se ela tem, por exemplo, um rompante ali de nervosismo, ela é descontrolada. E se um homem... É um general, né? E se um homem, por exemplo, num papel de gestor, é exigente, é duro, ou numa reunião de grupo é mais incisivo, fala mais forte, mais alto, ele é o quê? Competente, ele é líder, ele é competente, não é? Se um homem, num calor que estava fazendo na semana passada, sair na rua com short sem camiseta e chinelo, ele é o quê? Despojado. Despojado, não é? E se uma mulher sair com shorts bem curtinho e bustier, ela é o quê? Desfrutável, né? Ela é assim. Então, assim, a gente tem muitos exemplos para falar sobre privilégios dos homens em relação às mulheres. E a gente está falando de poucos assim, né? Mas a gente tem muitos privilégios. Há muito pouco tempo atrás, tem alguém advogado aqui? Há muito pouco tempo atrás, se eu não me engano, foi em 85, na década de 80, que a gente teve uma alteração, 80 ou 90, uma alteração no Código Civil que diz que altera
o feminicídio de um marido para com sua mulher, que era constado como crime de honra, não é crime, né? Era honra. Então vamos supor, se o homem pegasse a mulher em adultério, e não necessariamente consumindo o adultério, se ele na cabeça dele imaginasse isso, e ele fosse contra a vida daquela mulher, ele poderia se defender por lei, eu estou falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás, por lei como crime de honra. Ele, enquanto homem, poderia ter feito isso porque a mulher manchou a honra dele. Então, a gente tem muitos exemplos assim, infindáveis exemplos dessa diferenciação. E eu estou trazendo aqui, não são os estudos sociais, não são, mas eu estou trazendo aqui a doutrina espírita, que diz que qualquer privilégio que é dado para o homem ou para a mulher é contrário à lei de justiça. Continua aqui, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A emancipação da mulher. O Livro dos Espíritos já afirma, se um gênero, se um sexo precisa, o que eu disse, João? Que eu esqueci, que eu ia esquecer, de virar um e não virar o outro. Se um sexo, um gênero precisa se emancipar, é porque ele é oprimido, é porque ele é tutelado, né, ainda. Então, está dizendo aqui no Livro dos Espíritos, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, e aí ele coloca, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Lembrei da Marli agora, do Zé Luiz. Marli recentemente fez uma cirurgia, ficou impossibilitada de fazer serviços domésticos que naturalmente no casamento dela é destinado a ela, e ela não pôde fazer. Quem teve que fazer? José Luiz Ferri. E nem no centro ele veio, porque estava muito cansado de lavar 2 louças por dia. Não é? Então, a gente está falando de coisa, a gente está brincando com isso, gente, mas é a realidade, não é? Cris tem 2 filhas, Cris tem 2 filhas, eu tenho 2 filhos, mais ou menos na mesma idade, nossos filhos, né? Nós temos maridos participativos, né? Que a gente também exige que eles sejam, na verdade. Mas onde fica a carga maior? Com a mãe, não é? Antes de vir para cá fazer a palestra, eu ajudei a dar o banho, a trocar para ficar tudo pronto, já estava jantado, eu já arrumei o uniforme de amanhã para deixar tudo organizado. Então a gente tem essas dificuldades mesmo, né? Mas aí vamos trazer um pouco dessa discussão para cá. Então assim, a gente evidencia lá no Livro dos Espíritos que existe uma divisão de tarefas. Existe mesmo, né? A gente tem uma propensão a realizar algumas tarefas, inclusive pela força física, né? O que não quer dizer que um homem não possa ser fraco fisicamente, uma mulher não possa ser forte fisicamente. Mas a composição, inclusive corporal, é de um homem com mais músculos, uma mulher com mais tecido adiposo, até para que a gente possa exercer a maternidade, né, a concepção. Então tem lá Livro dos Espíritos, né? Então, assim, existe essa diferenciação, mas não está expresso na doutrina espírita que mulheres têm que fazer serviços domésticos, homens têm que trabalhar fora. Não é isso. Então tem lá na questão 819, né? Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. Lavar banheiro é super fácil, viu, gente? Não é? Esfregar assim um azulejo é super tranquilo, né? Então parece que a gente não faz trabalhos pesados, né? Ou que exijam força. Esfregar a roupa também, viu? A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, assim,
A gente tem... Peraí que eu vou errar aqui de novo. Eu ganhei esse computador faz pouco tempo, então eu tô aprendendo. A gente muda o teclado e muda, né, a disposição, eu estou meio apanhando aqui um pouco aqui. Então, assim, a gente precisa entender que essa divisão, que a gente chama nas ciências sociais de divisão sexual do trabalho, né? Essa divisão sexual do trabalho, ela foi sendo construída numa perspectiva econômica. Numa perspectiva econômica. Não é à toa que a mulher fica... A maioria das mulheres está destinada a trabalhos domésticos e a maioria dos homens ao trabalho externo, ao trabalho fora, que é onde estão os lugares de poder, de dominação, de mando, de enriquecimento, né? São desses locais. Então a gente vai entendendo essas atividades para poder entender esse processo e entender como é que uma sociedade justa e cristã é incompatível com essa naturalização ou com esse tipo de argumentação de que mulher tem que ficar dentro de casa, cuidando dos filhos e do trabalho doméstico, e o homem vai para fora. E eu, de novo, não sei se tem uma dona de casa aqui, não há nenhum problema em ser dona de casa. E eu gosto muito, inclusive. A questão é não ter outra opção, querer estar em outro lugar e a sociedade não lhe dar oportunidades para que isso aconteça. Do mesmo jeito que não tem nenhum problema o homem também estar em casa, a mulher fora. Não existe essa questão, esse problema. Então, a gente tem muito isso, né, hoje em dia, né, com um chavão assim, o lugar da mulher é aonde, né? Porque por muito tempo nós vamos reproduzindo algumas brincadeiras que não são tão brincadeiras assim. Que lugar de mulher é no fogão, que você está me perturbando com um monte de roupa suja para lavar, que, né, como é que é? Esquenta a barriga no fogão, esfria no tanque. Esse tipo de brincadeira vai reforçando o papel subalterno da mulher de não encontrar o seu lugar. Então é por isso que a gente hoje em dia, né, e a meninada com certeza sabe disso e fala muito isso, onde que é o lugar da mulher? A mulher, o lugar dela é onde ela quiser estar. É onde eu desejo estar dentro do meu papel social, dentro da minha condição, dentro da minha possibilidade. Só que a minha condição e minha possibilidade, elas estão atreladas às condições e possibilidades que a sociedade me dá, né? Olha só, a gente costuma dizer nesse debate de que a mulher ela tem uma ausência de projeto de vida livre. O que significa isso? Eu estou voltando a estudar agora, né? Esse ano eu estou voltando a estudar. E demorei, 9 anos para voltar a estudar o que eu vou fazer agora. Por que eu demorei isso? Porque eu resolvi ser mãe, né? O meu marido, se ele quisesse, ele continuava. Ele continuava o projeto dele pessoal, de aprimoramento profissional, sem grandes prejuízos, sem grandes sobrecargas, sem grandes esforços. Por quê? Porque tem a retaguarda de uma mulher que cuida de todo o resto, né? A gente também fala bastante sobre o trabalho não remunerado das mulheres. Por que um homem pode sair, trabalhar, ficar 8, 9, 10 horas trabalhando, sem preocupação, vamos dizer assim, não estou dizendo que, né, não exista, mas por que? Se o filho está alimentado, se o filho está vestido, se levou na escola, se voltou da escola, se está doente, quem que deu o remédio e tudo mais, a casa, a comida, a limpeza da casa, a roupa que eu vou usar no dia seguinte, porque existe um trabalho invisível, um trabalho não remunerado que sustenta a sociedade que a gente tem hoje. O trabalho não remunerado feminino sustenta o sistema de produção capitalista que a gente vive hoje. Sem isso, era um colapso. Se as mulheres resolvessem fazer uma greve, era um colapso, né? Porque, e nós não estamos falando só da casa, não é só que o Marcos não vai ter roupa limpa para ir trabalhar. É toda a sociedade que depende disso, né, para funcionar. Então,
o que nós entendemos? Que a manutenção da mulher nesse espaço encarcerado, e aí eu estou usando bem uma figura, né, alegórica para falar disso, esse espaço encarcerado, esse local encarcerado da mulher dentro de casa, ou da mulher nesses afazeres, ela é, nesse caráter restritivo, impositivo da mulher nos afazeres domésticos, ela é contrária à igualdade de oportunidade que a doutrina espírita preconiza como uma sociedade justa. E aí, a Revista Espírita traz esse texto aqui, que eu vou até ler por aqui. Ó, inúmeras mulheres não têm dado provas da sua aptidão para certas ciências, 1867. Se a gente fizesse aí um levantamento de hoje, eu vou fazer um pequenino levantamento de hoje, mas assim, da finura do seu tino em certos negócios, do quanto ela tem uma habilidade até maior do que o homem pela sua sensibilidade em certos negócios, por que então os homens reservariam para si, e aqui os homens, a gente entende sexo masculino mesmo, tá? Reservariam para si o monopólio, senão por medo de vê-las ganharem superioridade. E a gente até pode discutir, esse medo não é só da superioridade. Nós vamos falar um pouco da evolução do trabalho, da mulher no trabalho, se der tempo, né? Sem falar das profissões especiais. A primeira profissão, aí eu que coloquei aqui um grifo de algumas, porque tem mulher que não quer ser mãe, não é verdade? Não é toda mulher que vai ser mãe. Toda mulher tem a possibilidade de ser mãe, mas não necessariamente deseja ser mãe, né? Mas nessa época nem se tinha muito essa opção, não é verdade? Então assim, a primeira profissão da mulher não é a de mãe de família? Ora, a mãe instruída é mais adequada para dirigir a instrução e a educação dos seus filhos. Então não é nem inteligente, né, que uma mulher não seja instruída, não se desenvolva. Ao mesmo tempo em que alimenta o corpo, ela pode desenvolver o coração e o espírito. Sendo a mulher, a primeira infância necessariamente confiada aos cuidados da mulher, olha lá, de novo, por que a gente fala da contextualização histórica? Porque aqui ela era necessariamente, se não era pela mulher mãe, ela era pela mulher escrava, ou era pela mulher doméstica, ou era pela mulher mestre, né, professora, mas era para uma mulher. Hoje não necessariamente, né? A gente tem se alterado um pouco isso. Então, geralmente confiado aos cuidados da mulher, se ela for instruída, a regeneração social terá dado um passo imenso e é isso que será feito. Então, é uma argumentação, de certa forma, de que a mulher contribui para a evolução da humanidade. O não desenvolvimento e a não oportunidade da mulher, para além dessa ausência de oportunidade para o ser em si, é um atraso para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Então, falando disso um pouco, olha, a gente tem muitas autoras que falam disso, né, não espíritas nesse caso, mas das ciências sociais, feministas, mulheres, entre os homens também, mas estou trazendo aqui algumas mulheres. A Angela Davis, que recentemente faleceu, no Brasil a Lélia Gonzalez, a gente tem a Safiotti, a gente tem várias mulheres que fazem essa discussão nas ciências sociais e trazem de que a mulher, não é que hoje ela sai para o mercado de trabalho que a mulher resolveu, lá no feminismo, década de 50 e 60, não vamos mais ficar em casa, a mulher sempre trabalhou, sempre, desde sempre. O que muda é como a gente enxerga o trabalho da mulher hoje, como a gente invisibiliza o trabalho da mulher hoje. Então, lá na antiguidade, esse trabalho ele era complementar, ele não era hierárquico. Então, o homem, por conta da sua força física, tinha como responsabilidade a caça e a mulher tinha a colheita. E os dois se completavam para a subsistência do seu grupo, não era nem família, né, mas da sua comunidade. Então isso não era hierárquico, era complementar. No mundo, né, no sistema pré-capitalista ainda, a gente tinha as mulheres na manufatura, no comércio, nas oficinas, sempre numa contribuição para a sociedade. Quando é que a mulher tem uma subvalorização do seu trabalho? No sistema capitalista.
que traz especificamente o conceito de propriedade privada. Então, quando a gente traz o conceito de propriedade privada, a mulher deixa de ser uma trabalhadora e uma contribuinte da sociedade. Ela se torna a geradora de herdeiros. E ela estar fora desse controle dentro de casa pode gerar herdeiros fora desse sistema de família e diluir a quantidade de bens que eu tenho. Efetivamente, economicamente, é isso. De uma maneira bem simples, né, gente? Assim, existem muitas análises a serem feitas, mas só para a gente entender. Então, existe um motivo para manter a mulher num espaço privado, num espaço subalterno, né? Desse homem que sai para enriquecer e essa mulher que fica dentro de casa para isso. Então, a gente tem aí... A gente tem registros de que em todas as épocas a mulher ela é ativa, né, enquanto trabalha. E mesmo nesse sistema capitalista, e aí a gente traz a questão da etnia, da raça, a gente tem as mulheres negras que nunca saíram desse espaço externo. Muito pelo contrário, é no espaço externo que elas trabalham, geralmente num espaço doméstico das mulheres brancas, da burguesia, né? E continua a maioria sim, inclusive, e a gente tem ainda elas dando conta do seu espaço doméstico, dos seus familiares, né? Então a gente tem essa diferenciação, que é esse espaço árduo das mulheres negras que vem deles lá de sempre, né? Que traz tudo isso. Então, o que a gente coloca, né? O que as estudiosas colocam é que essa ideologia de papel de dona de casa, ela vai reforçando essa disparidade de oportunidade e de privilégios que cada gênero tem. E que esses papéis naturalizados do que é ser feminino acaba por ajudando nesse estereótipo. Então, uma mulher de cabelo curto, raspado, por exemplo, não é ser feminina. Uma mulher que não usa roupas ditas, ou vamos dizer assim, do padrão feminino, não é uma mulher feminina, é uma mulher masculinizada. Então, o feminino é independente desse aspecto físico, né? De como ela se apresenta. É muito mais do que isso. Estou preocupada aqui com o horário. Então, assim, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mimimi de feminista. Tudo bem? É isso que eu queria trazer. Não é mimimi, de defesa das mulheres, não é. É de defesa de igualdade, né? De igualdade de oportunidade e de igualdade de reconhecimento, inclusive. A igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza. Então, um homem que permite a mulher fazer alguma coisa, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Então, assim, nós entendemos que o alargamento dessas oportunidades de aperfeiçoamento moral e espiritual e intelectual, e em função disso um reconhecimento social e financeiro, porque nós estamos num mundo material, né, e financeiro, tem que ser discutido na casa espírita, tem que ser discutido numa perspectiva da doutrina espírita, dessas leis que a gente está trazendo aqui, dessas informações que a gente está trazendo aqui, para que a gente possa entender que uma sociedade verdadeiramente justa e cristã também perpassa por essa discussão de gênero, de raça e de classe. Aí, eu queria trazer para vocês, por exemplo, já me desculpando pela ausência de muitos nomes que a gente poderia trazer aqui, mas só para a gente ter ideia de que nessa evolução dos tempos, como mulheres fizeram a diferença
no progresso da humanidade. A gente está falando aqui da Andara dos Palmares e da Teresa de Benguela, que foram líderes da resistência dos quilombos, né? Então era a esposa de Zumbi, né? Então essa resistência também na liderança das mulheres. Pensando na doutrina espírita, eu não achei foto, então trouxe do filme. A gente tem as irmãs Baldin e as irmãs do Fogo que ajudaram eram meninas, né, que ajudaram na codificação da doutrina espírita. A gente tem aqui, a Marie Curie, que era uma física e uma química, né, que foi uma das cientistas que ajudaram nos estudos da radioatividade e foi a primeira pessoa, não foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa a ganhar 2 Nobels, né, a mesma pessoa ganhar 2 Nobels, antes ninguém tinha ganhado isso, ganhou o Nobel de Física e de Química. A escritora Virginia Woolf, que não podia, né, na época que ela escrevia livros, assinar o seu nome, porque uma mulher não poderia ser escritora, e ela fundou a sua própria editora para que ela pudesse assinar os seus livros, né? Tem um filme, né? Mas ele recebeu o prêmio no lugar dela, porque a mulher não podia. Pois é. É isso. A nossa Chiquinha Gonzaga, que foi, né, compositora e maestrina, a Cora Coralina, que é poetisa, contista, que publicou o primeiro livro com mais de 75 anos, né, ela começou a escrever. A gente tem aqui a Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada negra do Brasil e é a autora do decreto, né, da lei do dia que promulga o Dia dos Professores. Ela, Nise da Silveira, uma médica que a gente já não tinha médicas mulheres, e ela é psiquiatra, revolucionou o tratamento revolucionou e humanizou, também tem filme dela, né? O tratamento de pacientes psiquiátricos. E mais aí na contemporaneidade, a Maria da Penha, que na sua luta, né, foi vítima de violência intrafamiliar, na sua luta e na negação da justiça no Brasil, né, nacional, ela levou às cortes internacionais, a sua luta por justiça culminou na Lei Maria da Penha, que é um salto enorme na legislação, no entendimento da violência contra a mulher. E a Marta, eu quero trazer aqui porque eu acho um ícone, assim, eu nem de futebol gosto muito, mas a Marta é a mulher que recebeu 6 vezes, foi 6? Acho que foi, né? 6 vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo. Nenhum homem até hoje recebeu a quantidade de prêmio de melhor jogador. O Messi recebeu 6, tá? Quando isso? Há pouco tempo ele recebeu mais um. O 6º? Não sei, vou conferir. Foi depois dela, exatamente. Então, de fato, é uma pessoa que se destaca. E a gente podia trazer muitas pessoas, né? Nossas mães, nossas avós, nossas tias, primas, madrinhas, nossas cuidadoras, nossas professoras, enfermeiras, pediatras e todas as nossas ancestrais, né? Que vieram antes de nós, todas as amigas do centro que ajudaram a construir, a trazer a doutrina, a estudar a doutrina. A gente tem tantos nomes para falar aqui, né? Então, assim, a todas essas precursoras, né? Eu queria trazer a mensagem não a minha mensagem, né? A mensagem da doutrina, que o homem destrua as barreiras que seu amor próprio opõe à emancipação da mulher e em breve vê-la tomar o seu voo com grande vantagem para a sociedade. A mulher, sabei-o, tem a centelha divina absolutamente como vós, porque a mulher é vós e como vós sois a mulher. Então, né, a gente vai perpassando por essas leis. Então, eu queria de verdade render aqui meus agradecimentos, minhas homenagens, mas muito acima disso, meu compromisso, meu esforço de continuar desbravando esse terreno que não é fácil, mas que a gente pretende transformar essa sociedade numa sociedade mais justa na perspectiva de igualdade de gênero também. Então, força mulheres e vamos para cima, né? É isso. Obrigada. Senti a falta da Meli, a esposa do Kardec,
que eu não vejo ela como secretária, como alguns falam, Mas sim como uma pessoa que, tanto quanto ele, foi tão importante que mesmo depois do desencargo, manteve, né? Levou a doutrina com quase 90 anos de idade, quando ela desencarnou, e o quanto ela, na idade dela, teve força e ainda fibra para poder defender a doutrina, inclusive perante um tribunal. Então, acho que uma pessoa que merece também ser lembrada por tanto que ela fez nessa doutrina. É muita mulher, viu, Adonai? É que quem escreve a história não são as mulheres, né? Mas é muita mulher que faz a diferença, que fez a diferença na humanidade. Então, de verdade, nós somos muito fortes, né?